Mensagem da Pastoral Operária da Diocese de Santo André para o dia 28 de abril de 2020. Em 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina em Farmington, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, matou 78 trabalhadores e esta tragédia marcou a data como o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, que começou a ser celebrado pelo movimento sindical a partir de 96. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, mediante solicitação do movimento sindical, se envolveu na campanha do 28 de abril, estabelecendo temas com foco na prevenção, uma vez que os acidentes e doenças do trabalho podem ser evitados e reduzidos. Para o ano de 2020, inicialmente, a OIT tinha estabelecido que o tema seria a violência e o assédio moral no trabalho. Porém, com o advento da pandemia do novo coronavírus, a OIT mudou o tema e passou a ser para a pandemia do Covid-19. A segurança e saúde no trabalho pode salvar vidas. Em 28 de abril de 2016, a Pastoral Operária do Estado de São Paulo lançou a campanha Acidente de Trabalho não é culpa da vítima. Desde então, além de abordar os temas sugeridos pela OIT e das campanhas da fraternidade, a Pastoral Operária faz, no dia 28, uma campanha com o objetivo de denunciar o fato de que muitas empresas procuram justificar os acidentes do trabalho, alegando que a causa do acidente foi por culpa do próprio acidentado, que não seguiu os procedimentos de trabalho, não usou os equipamentos de proteção e outros argumentos similares. A verdade é que esta é uma estratégia antiga, que surgiu desde a Revolução Industrial e que até hoje as empresas utilizam para esconder as verdadeiras causas que normalmente estão relacionadas a fatores organizacionais e o ambiente de trabalho. E no ano de 2020 não é diferente. A pandemia do novo coronavírus está provocando a morte de milhares de pessoas no mundo todo, devido a ser extremamente agressivo e facilmente transmitido. O número de mortes aumenta a cada dia e até o dia 27 de abril de 2020 já tinha sido alcançada a incrível marca de mais de 200 mil mortes no mundo e só no Brasil haviam sido registrados mais de 63 mil casos de infecção e 4.300 mortes, sendo 1.700 no estado de São Paulo. Esses números podem ser ainda maiores, já que no Brasil o número de casos registrados é muito menor do que o número de casos ocorridos, porque a quantidade de testes realizada é insuficiente para fornecer dados confiáveis. Além disso, os índices mostram que os pobres morrem mais e as mulheres adultas são as mais infectadas. Imagens de covas coletivas feitas às pressas em cemitérios como o de Manaus revelam uma realidade assustadora. E mesmo assim, medidas preventivas como o isolamento social, por exemplo, são aplicadas de maneira insuficiente, uma vez que parcela significativa da população ainda resiste a acreditar na gravidade da doença e um grande número de pessoas tem dificuldade para praticar o isolamento, pois não residem em locais onde fazer isso seja possível. No mundo do trabalho, a situação também é muito crítica. Os trabalhadores que mais sofrem são os da área de saúde, uma vez que atuam em contato direto com os doentes infectados e que, além disso, não dispõem dos meios adequados para se prevenir. São várias as entidades que denunciam a ausência de equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para proteger os trabalhadores. Além de não ter os meios adequados para a proteção, os trabalhadores ainda sofrem para poder provar que a Covid-19 é uma doença do trabalho. Novamente, estamos diante de uma situação onde a culpa está sendo atribuída à própria vítima, apesar de todos os indicadores mostrarem que os empregadores, na maioria das vezes o próprio governo, não estarem nem fazendo o mínimo necessário para a proteção dos trabalhadores, que é fornecer os equipamentos individuais de proteção, os EPIs. Em muitos outros setores considerados prioritários, os trabalhadores também estão sofrendo com a falta de proteção adequada, como por exemplo nos supermercados. Embora algumas poucas boas práticas sejam identificadas, como por exemplo placas de acrílico para proteger o caixa, na maioria dos casos a proteção fica mesmo por conta da população. A falta de meios de proteção é tão evidente que até na cartilha de boas práticas podemos identificar na foto a funcionária
trabalhando sem máscara. Segundo a lei, os empregadores têm a obrigação de fornecer os equipamentos de proteção aos seus empregados. É um direito do trabalhador. Mas como é que fica, por exemplo, a situação dos trabalhadores de aplicativos que não são reconhecidos como empregados pelos seus patrões? Além dos já conhecidos problemas dos motoristas de entregas por aplicativos, tais como a falta de regulamentação do trabalho, a prática de longas e exaustivas jornadas e várias outras características precárias, a situação piorou muito com o novo coronavírus, pois o número de entregas cresceu substancialmente e as medidas de proteção acabaram ficando por conta do próprio trabalhador, que já recebe muito pouco pelo seu trabalho. Adicione-se aí o fato que esses trabalhadores, se não seguirem as medidas preventivas, podem estar disseminando o vírus mesmo para as pessoas que praticam isolamento social. Apesar de todas essas dificuldades, ainda temos esperança, pois podemos identificar ações solidárias por parte de muitas pessoas, movimentos populares, igrejas, que coletam doações e distribuem aos que mais precisam, como, por exemplo, o do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do movimento de luta dos bairros e favelas, do movimento das mulheres do Algabenário, União da Juventude e Rebelião e a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Para finalizar, a PO faz algumas recomendações que podem ser úteis aos trabalhadores e trabalhadoras, tais como: as pessoas devem evitar compartilhamento de objetos e fazer uma higienização constante das mãos, lavando com água e sabão ou com álcool gel 70%. Ao sair de casa e ao frequentarem ambientes coletivos e de trabalho, as pessoas devem sempre utilizar máscara. As máscaras caseiras devem ser confeccionadas com camada dupla de tecido e substituídas a cada 2 horas de utilização, depois de serem lavadas com água e sabão antes de serem reutilizadas ou descartadas. Mesmo com a utilização de máscara, deve-se tomar as demais medidas de proteção, como, por exemplo, o distanciamento de outras pessoas, de 1,5 m a 2. Evitar contato das mãos com olhos de nariz e boca. Fazer uma higienização com álcool gel 70% em todos os objetos compartilhados. Auxiliar as campanhas solidárias com a doação de alimentos e equipamentos de proteção para os que mais precisam. Pastoral Operária, Diocese de Santo André, 28 de abril de 2020.